Olá, sétimo ano, vamos dar procedimento aos nossos conteúdos de matemática. Hoje nós vamos ver a questão da porcentagem. Como nós já vimos aí no sexto ano, certo? Seja estudado, então porcentagem também ela vai fazer parte desses conteúdos que estamos revisando. Então, porcentagem, pessoal, não é nada mais, nada menos em que é fração cujo denominador da fração tem que ser igual a 100. Então, na introdução desse capítulo, aí nós temos uma situação do nosso dia a dia. Então, observe o seguinte que diz aí na introdução. Ana viu na vitrine de uma loja uma calça jeans anunciada por R$ 72. O vendedor lhe ofereceu um desconto de 5% sobre esse valor, caso ela efetuasse a compra. Em seguida, Ana foi a outra loja e encontrou a mesma calça por R$ 76. O vendedor disse que poderia conceder sobre esse valor um desconto de 10%. Em qual dessas lojas o preço da calça com desconto é mais vantajoso para Ana? Então, como a gente pode ver aí, certo? Porcentagem ela está, certo, agregada ao nosso dia a dia, né, pessoal? Então vamos lá. A porcentagem é aplicada em situações do nosso dia a dia. Aí nós temos em anúncios, em dados estatísticos, em gráficos, em cálculos de lucros ou prejuízos, de aumentos ou descontos, etc. Neste capítulo, vamos recordar e aprofundar o conceito de porcentagem e as várias aplicações do cálculo percentual. Aí vem a pergunta básica: o que é porcentagem? Certo? Você já aprendeu que a razão entre dois números representa uma comparação entre eles. Uma das formas mais usadas em situações de comparação é a porcentagem. Aí observe agora, a imagem mostra um grupo de 5 estudantes de um colégio, sendo 2 meninas e 3 meninos. A razão entre o número de meninas e o total de estudantes do grupo é de 2 para 5, certo? Então observe, pessoal, o seguinte: nesse grupo aí nós temos 5 estudantes, dos quais esses cinco estudantes nós temos 2 meninas e 3 meninos. Aí ele quer saber a razão entre o número de meninas e o total de estudantes. Lembrando que, como são 5 estudantes, a gente vai colocar o 5 no denominador. É o total. Então o total ele fica no denominador. E o 2, que representa o número das meninas, fica no numerador. Então a fração que representa a quantidade de meninas em relação ao total de alunos é 2/5. Então tem 2 meninas entre os 5 alunos que nós temos aí. E aí, como é que nós vamos representar, certo? Como é que nós vamos transformar essa fração 2/5 numa fração equivalente de denominador 100? Muito simples. Observe o seguinte aqui. Eu tenho a fração 2/5, certo? Então, para me transformar isso em porcentagem, eu tenho que encontrar uma fração equivalente a ela 2/5 aqui, certo? Em que o denominador seja igual a 100. Então, o que nós temos que observar? Primeiro, pessoal, é sempre o denominador. Então, eu já sei que eu vou ter que encontrar uma fração que é equivalente, só que essa fração ela terá um denominador 100, certo? Aí o que é que eu vou analisar? Se o denominador da primeira fração é 5 e a fração equivalente tem que ter o denominador 100, por qual número eu devo multiplicar o 5 para encontrar 100? Certo? Então, se eu multiplicar 5 vezes 20 é igual a 100. É isso?
Então o número que eu multiplico 5 para dar 100 é o 20, certo? E até porque se você não souber qual é o número de cabeça a você multiplicar, é só você pegar o 100 e dividir por 5. Você vai encontrar o número que deve ser multiplicado. Então, quando eu multipliquei 5 vezes 20, é igual a 100. Se eu multiplicar o denominador por 20, eu vou ter que multiplicar o numerador também por 20. A gente vai multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, para a gente encontrar uma fração equivalente. E aí, se eu multiplicar 2 vezes 20, é igual a 40. Então, eu tenho a fração equivalente 40 centésimos. Como agora o denominador é 100, aí eu posso automaticamente escrever em forma de porcentagem. Então, eu vou escrever 40% com esse símbolozinho. Ou seja, eu vou transformar esse 100 no símbolo no símbolozinho da porcentagem, certo? Então, ele é bastante simples. Então, observe agora aqui. Ó, tem 3 maneiras que a gente pode escrever essas frações, certo? Taxa percentual, certo? Então, tem taxa percentual, que é 40%, que é o que nós temos aqui. Posso escrever em forma de fração, que é 40 centésimos, simplificando aqui, certo? Eu simplifiquei aqui por 20. Simplifiquei aqui por 20. Simplificar quer dizer dividir pelo mesmo número, ou seja, 40 dividido por 20 é igual a 2, 100 dividido por 20 é igual a 5. Então, quando eu escrevo 40% na forma de fração, ela é equivalente a 2 quintos. E escrevo também em número decimal, certo? Então, se eu pegar isso aqui, posso escrever em número decimal. Simples, basta eu pegar, digamos, 40 sobre 100, certo? Corto um zero aqui em cima, corto um zero embaixo. Isso quer dizer que eu vou ficar com 4 décimos. E aí é só escrever 0,4. Então, dessas 3 maneiras que a gente pode escrever esse mesmo número. Na taxa percentual, certo, pessoal? Podemos escrever na taxa percentual, podemos escrever na forma de fração e podemos escrever na forma de um número decimal, certo? Então, a porcentagem, ela pode ser expressa na forma dessas 3 formas: taxa percentual, certo? Fração e número decimal. Agora vamos ver aqui alguns exemplos de como transformar taxa percentual em forma fracionária, certo? Então isso aqui não tem segredo, ó. 12%. Então, quando eu pego essa taxa percentual, pessoal, escrevendo em forma de fração, eu vou escrever 12 sobre 100. O símbolozinho da porcentagem significa 100. Então, quando eu tenho 12%, é a mesma coisa que eu escrever 12 sobre 100. E aí, basta a gente procurar um número para simplificar a fração. Ou seja, eu tenho que escolher um número, certo? Que eu possa dividir o numerador e o denominador por esse mesmo número. Então, eu já sei que eu posso dividir 12 por 4, certo? Mas também eu tenho que saber que 100 pode ser dividido por 4. E aí, quando eu divido 12 dividido por 4 vai dar 3, e 100 dividido por 4 é igual a 25, certo? Então, essa aqui é a maneira que a gente vai transformar uma taxa percentual em forma de fração. Lembrando que essa fração ela tem que ser uma fração irredutível. A gente não pode mais ela não pode mais ser simplificada. Agora observe aqui, ó, 6,5%. Vamos lá. O numerador continua sendo a mesma coisa. Então 6,5 transforma o símbolozinho em porcentagem, certo? O símbolozinho da porcentagem a gente escreve em forma de fração com 100 embaixo, vai ficar 6,5 sobre 100. Agora o que é que está acontecendo aqui, ó? Quando eu escrevo 6,5, certo? Eu tenho apenas uma casa decimal após a vírgula. Se eu tenho uma casa decimal após a vírgula e eu preciso tirar essa vírgula desse número decimal, eu multiplico por 10. Se eu tiver 2 casas decimais após a vírgula, eu multiplico por 100. Se eu tiver 3 casas, eu multiplico por 1000 e assim sucessivamente.
Então observe que quando eu escrevo 6,5 eu tenho apenas uma casa decimal após a vírgula. Então eu multiplico por 10 para tirar essa vírgula. Quando eu multiplico, é como se eu estivesse fazendo um deslocamento da vírgula, uma casa decimal para a direita. E aí ficou o quê? 6,5 vezes 10 vai dar 65, certo? Quando eu multiplico em cima, eu tenho que multiplicar embaixo também. Como aqui embaixo eu tinha 100, e quando eu vou multiplicar por 10, certo? Porque lá em cima eu já multipliquei por 10. Então, quando eu multiplico 100 vezes 10, vai ser igual a 1000, certo? E aí eu vou ficar com a fração da seguinte forma: 65 milésimos, certo? E aí, eu posso simplificar essa fração? Claro que posso. Como é que a gente sabe? Ó, 65 no numerador é um número terminado em 5, e eu já sei que todo número terminado em 5 eu consigo dividir por 5. Embaixo tem no denominador 1000. 1000 termina em 0. Todo número, pessoal, que for terminado em 0, 5, ele é divisível por 5. Então foi o que aconteceu aqui. Agora é só simplificar, ou seja, dividir por 5. 65 dividido por 5 é igual a 13, e 1000 dividido por 5 é igual a 200. Pronto, aqui é uma fração agora irredutível, onde a gente não pode mais simplificar. Então vai ficar o quê? 13/200A é a fração irredutível dessa taxa percentual aí. Então 6,5% é o mesmo que 13/200A. Vamos ver mais um exemplozinho aqui na letra C. Ó, na letra C nós temos aqui 0,12%. Então, transformando isso aqui em fração, nós ficamos com 0,12 e o símbolozinho aqui eu já posso jogar o 100 aqui embaixo. Então vai ficar 0,12 centésimos, né? Aí o que foi que nós fizemos? Eu quero agora tirar essa vírgula desse número decimal 0,12. O que foi que aconteceu? Ó, a mesma coisa que aconteceu na letra B. Eu tenho duas casas decimais após a vírgula. Se eu tenho duas casas decimais após a vírgula, eu multiplico por 100 para me tirar essa vírgula. Então, quando eu multiplico 0,12 vezes 100, vai dar apenas 12, certo, pessoal? É como se a vírgula ela fizesse um deslocamento de duas casas decimais para a direita. Então, quando eu multiplico 0,12 vezes 100, é igual a 12. Então, se eu multiplicar em cima por 100, eu multiplico embaixo também por 100. E aí vai ficar 100 vezes 100. Então, 100 vezes 100 é igual a 10.000. E aí, será se essa fração 12, 10.000, certo? Ela pode ser simplificada? Claro que pode. Primeiro porque são números pares, e todo número par ele é divisível por 2, certo? E aí, assim como 12 também ele é divisível por 4, e 10.000 também é divisível por 4, certo? Como é que eu sei que 10.000 pode ser dividido por 4? Na regrinha do 4 ele diz que todo número que termina com 2 zeros ele é divisível por 4. Então, quando você dividir 12 por 4, vai encontrar 3, e 10.000 dividido por 4 é igual a 2.500, ou seja, 0,12%, certo? Transformado em fração, ela vai ser 2.500. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Agora a gente vai ver um número decimal, certo? Como é que a gente transforma um número decimal para uma taxa percentual, certo? Lembrando que aqui eu tinha uma taxa percentual e transformei em fração. Agora eu tenho um número decimal, certo? E quero transformar esse número decimal em uma taxa percentual. Então, o que é que vai acontecer aqui? Observe o seguinte, ó, 0,23. Primeiro, quando eu vou ler esse número, eu leio 23 centésimos. Por que 23 centésimos? Porque eu tenho
duas casas decimais após a vírgula. Então, quando eu tenho 23 centésimos, transformando em fração, ficará o quê? 23 sobre 100. Então, quando você fez 23 sobre 100, ou seja, o denominador, ele agora é 100. E a gente já sabe que toda fração com denominador 100, aí ela pode ser transformada em porcentagem. Então, eu vou pegar o 23 centésimos e aí basta escrever agora 23%, certo? Na letra B, 1,5 é igual. Primeiro, transformando esse número decimal em fração, 1,5, eu vou tirar essa vírgula e escrever 15 décimos. Ah, mas por que 15 décimos? Porque eu tenho apenas uma casa decimal após a vírgula. Então eu tenho 1,5, eu vou tirar a vírgula e escrever o número inteiro sem a vírgula no numerador, que vai ficar 15. E como eu só tenho uma casa decimal após a vírgula, eu tenho décimos. Então vai ficar 15 sobre 10. Lembrando que eu já sei que para mim transformar uma fração em porcentagem, eu tenho que encontrar uma fração equivalente cujo denominador seja 100. E aí eu venho e observo o seguinte: que número que eu posso multiplicar? Eu observo o denominador, observe sempre o denominador. O número que eu possa multiplicar por 10 para encontrar 100, é lógico que é 10, né? Então faço, ó, 10 vezes 10, 100. Isso quer dizer, se eu multipliquei o denominador por 10, eu vou ter que multiplicar também o numerador por 10. Aí vai ficar 15 vezes 10, que é igual a 150. Aí eu vou ficar com a fração, ó, 150 sobre 100. Então, já que o denominador é 100, eu posso escrever agora na forma de porcentagem. Então vai ficar o quê? 150%, certo? E na letra C aqui agora observe o seguinte, ó, nós temos 0,0048, ou seja, eu tenho 4 casas decimais após a vírgula. Se eu tenho 4 casas decimais após a vírgula, então isso quer dizer que o meu denominador vai ficar 10.000, certo? Então 4 casas decimais após a vírgula. 1 é 10, 2 é 100, 3 é 1.000, 4 é o que? 10.000, certo? Lembrando que o denominador tem sempre que ser frações cujos sejam potências de 10. Vai ser o que? 10, 100, 1.000, 10.000, certo? Então, observe que agora aqui eu fiquei da seguinte forma: 48 sobre 10.000. Ora, se eu já sei que eu tenho que encontrar uma fração equivalente a essa, onde o denominador seja 100, se eu tenho 10.000, basta eu cortar 2 zeros aqui. Então, quando eu corto 2 zeros, significa que eu dividi por 100, certo? Então, 10.000 era 4 zeros. Quando eu cortei 2, ficou 100. Pronto, já ficou o 100 que eu estava procurando. Então, quando eu cortei 2 zeros, significa que eu estou fazendo uma divisão por 100. E aí, já encontrei o 100 no denominador. Aí, o que é que nós temos que fazer? Encontrar um número também lá no numerador. Aí eu vou pegar 48 dividido por 100. Então, lembrando que quando a gente está dividindo por 10, por 100 e por 1.000, certo? Essas potências, né? Essas potências na base 10, então, o que é que nós temos que fazer? Basta a gente fazer um deslocamento da vírgula. Nós aprendemos isso ano passado, da seguinte forma: quando eu multiplico, eu vou deslocar a vírgula para a direita. Quando eu divido, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda. Então, quando eu divido 48 por 100, a vírgula ela está atrás do 8. E aí ela vai ser deslocada 2 casas decimal para a esquerda. Então, se ela vai ser deslocada 2 casas decimais, ela vai ter que pular 2 números. Ela vai pular o 8, ela vai pular o 4. Então vai ficar o quê? 0,48 sobre 100. Então, como agora nós temos aqui o denominador 100, então já posso transformar
em taxa percentual. Então vai ficar 0,48 que é igual a 0,48 centésimos ou 0,48%, certo? Então toda vez que o denominador for igual a 100, aí você pode transformar em taxa percentual. E aqui nós temos mais alguns exemplos, ó. Aqui mesmo, na letra A eu tenho 0,05, ou seja, isso aqui significa o quê? Duas casas decimais após a vírgula. Então eu tenho o quê? 5 centésimos, que é igual a 5%, certo? Na letra B eu tenho 0,143, três casas decimais após a vírgula. Então vai ficar 143 milésimos. Ora, se eu 143 milésimos, eu tenho que encontrar uma fração equivalente cujo denominador é 100, o que é que eu tenho que fazer? 1000 tem 3 zeros. Se eu cortar um zero, vai ficar 2. Então vai ficar 100, não é isso? E quando eu corto um zero, significa que eu dividi por 10. Então eu vou dividir por 10. 1000 dividido por 10 vai dar 100. 143 dividido por 10 é aquela coisa que nós fizemos nesse instante aqui. Quando eu tenho um número 143 dividido por 10, basta eu deslocar uma casa decimal após a vírgula. Lembrando que o número 143, a vírgula vai estar atrás do último número, que eu tenho 143. Pronto, a minha vírgula está cá, aqui, atrás deste último número. Quando eu divido por 10, essa vírgula ela vai ser deslocada uma casa decimal para a esquerda. Então isso quer dizer que eu vou ficar com 14,3%. Certo? Então é isso aí. Então fiquei com 14,3 sobre 100. E aí lembrando que toda vez que o denominador for 100, a fração ela pode ser escrita na forma de taxa percentual. Então foi o que aconteceu. Então 14,3 centésimos passando para a taxa percentual 14,3%. Então pega o 100 e transforma no símbolozinho da porcentagem. E para finalizar aqui na letra C, eu tenho 1,3, certo? Lembrando que esse 1,3 é a mesma coisa que 1,30, né? Que a gente acrescenta um zero aqui após a vírgula, certo? Então, 1,3 é a mesma coisa que 1,30. E esse 1,30, então, é como se eu tivesse aqui 130%, certo? Se você quiser aqui, você pode fazer o seguinte, ó, esse 1,3 aqui, se você quiser, você pode fazer 13 décimos, né? 13 décimos, porque eu tenho uma casa decimal após a vírgula. 13 décimos, transformando aqui, o que é que eu vou escrever? Então, se eu encontrar aqui, ó, uma fração com denominador 100, isso quer dizer que eu vou ter que multiplicar por 10, 10 vezes 10, 100, em cima também, 13 vezes 10 vai dar 130, e 130 sobre 100 é a mesma coisa que 130 centésimos, 130%. Então, porcentagem é simplesmente só isso, pessoal, certo? Então, não tem bicho de 7 cabeças aí, certo? Então, aí agora é só vocês fazerem a parada obrigatória da página 22 e da página 23. Falou, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima.